A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, meus irmãos, esteja sobre vocês todos. É um prazer, uma alegria mais uma vez estarmos reunidos aqui para cultuarmos a Deus e nesse momento especialmente sermos edificados com a sua palavra, com a porção da sua palavra nessa noite. Eu quero convidar os irmãos a abrir a palavra de Deus em Números. Estou expondo alguns sermões em Números, capítulo 10. Irei ler inicialmente os versículos de 11 a 13. Quero retomar a esse texto e dar sequência no momento em que nós vamos caminhando com um sermão. Números, capítulo 10, versículos 11 a 13. Nos diz a palavra de Deus assim, você pode acompanhar na sua Bíblia aí, mesmo assentado, mas com reverência à palavra do Senhor. Aconteceu no ano segundo, no segundo mês, aos 20 do mês, que a nuvem se ergueu de sobre o tabernáculo da congregação. Os filhos de Israel puseram-se em marcha no deserto do Sinai, jornada após jornada, e a nuvem repousou no deserto de Parã. Assim, pela primeira vez, se puseram em marcha, segundo o mandado do Senhor por Moisés. Meus irmãos, todo cristão, todo aquele que já foi alcançado pela misericórdia, pela salvação do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, pelo seu Evangelho, neste mundo, ele está numa jornada em direção à promessa, ao novo céu, à nova terra, ao encontro do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Já tomou ciência de que a sua pátria não é aqui, a sua pátria é celestial, é eterna. Então, nesse sentido, todos nós, você e eu, nos encontramos também numa jornada. Precisamos prosseguir para este alvo. E eu quero chamar a sua atenção nesta noite, compartilhando com os irmãos alguns cuidados que nós precisamos ter para que sejamos bem-sucedidos nesta jornada, nesta caminhada, para que não nos frustremos, mas para que tenhamos sucesso nessa caminhada. Ao lidarmos com as dificuldades deste mundo, como diz o apóstolo, com o tempo mau, quando o dia mau chegar, nós não sermos facilmente abatidos, mas continuarmos prosseguindo para o alvo vitoriosamente. Nós temos esse texto aqui de Números, relata para nós a caminhada do povo de Israel, que foi liberto, foram libertos do Egito, da escravidão de Faraó, tirados pelo poder de Deus, e Deus os tirou sob a promessa de dar a eles a terra de Canaã, terra que é apresentada nas Escrituras como terra que emana leite e mel. Portanto, é um paralelo com a sua realidade hoje. Essa nossa caminhada em direção agora não mais à terra de Canaã, neste mundo aqui, mas à nossa pátria celestial. E eu quero destacar algumas lições com base nesse relato da caminhada dos judeus, da escravidão para a terra prometida, do Egito para a terra de Canaã. O que é necessário fazer? O que é essencial para que você e eu tenhamos uma caminhada bem-sucedida? Para que sejamos vitoriosos, prossigamos para o alvo de maneira vitoriosa, com a cabeça erguida. Primeira coisa, precisamos prosseguir para o alvo, confiando na direção do Senhor sobre as nossas vidas. Essa é a primeira coisa mais básica e mais importante. Nós podemos aprender isso com base neste texto, neste capítulo, porque nós aprendemos aqui, não só nesse texto, mas em outros também,
que quando Deus liberta o seu povo da escravidão de Faraó, sob a promessa de dar a eles a terra de Canaã, Deus não apenas promete dar, e dá de presente, né? Um presente. Os mais jovens poderiam dizer, dá de bandeja para o povo de Deus. Deus não apenas promete dar para eles uma terra muito boa, uma terra muito fértil, mas Deus, além de prometer dar, Deus promete levá-los até lá. Deus promete que Ele mesmo será o guia do seu povo até o destino final, até o cumprimento dessa promessa. O povo de Israel precisava crer na direção do Senhor sobre as suas vidas naqueles momentos, ou naquele momento em que eles passavam por grandes dificuldades, por uma experiência totalmente nova, por aquela caminhada no deserto difícil. Mas eles tinham o Deus Criador, o Deus Todo-Poderoso, o Deus que havia manifestado o seu poder nas 10 pragas sobre o Egito, e ele se revelado tanto aos egípcios como aos próprios judeus, como o Deus Todo-Poderoso. Esse povo havia conhecido o poder de Deus. E esse Deus, o seu Deus, estava guiando o seu povo pessoalmente em direção à terra de Canaã. Meus irmãos, Deus em Cristo Jesus não apenas nos prometeu dar a salvação. Deus em Cristo Jesus não apenas prometeu salvar a sua vida, e você pela fé já tomou posse dessa salvação. Deus não apenas prometeu dar a você a vida eterna, mas Deus também prometeu conduzir a sua vida, guiar a sua vida por intermédio da pessoa do Espírito Santo, o Deus Trino então se fazendo presente na terceira pessoa da Trindade, o Espírito Santo, habitando em seu coração, guiando a sua mente e o seu coração em direção à vida eterna. Deus conduz a sua vida, Deus conduz a vida da sua igreja, do seu povo. E nós precisamos confiar todos os dias nessa direção poderosa, nessa direção amorosa, nessa direção correta de Deus sobre as nossas vidas. Não podemos cair na tentação de deixar de confiar na direção de Deus sobre a nossa vida para confiar em quem quer que seja. Mas, ao ler o relato, nós vamos descobrir que o próprio Moisés, o grande líder do povo de Deus, ele comete esse pecado. Ele recebeu a promessa de Deus da terra de Canaã. Ele ouviu Deus falar que Ele mesmo guiaria o seu povo. Mas agora que o povo está sendo preparado para levantar acampamento, para continuar a sua viagem, depois de pouco mais de 2 anos que eles saíram do Egito, e estão acampados ao pé do Monte Sinai, e ali Deus se revelou, e ali Deus entregou a lei, os 10 mandamentos. E agora, depois desse tempo, Deus diz, olha, é preciso seguir viagem. O povo já estava acostumando a se acomodar ali. Mas Deus diz, e lembra eles, ainda não chegou ao ponto final, como nós também não chegamos. E Deus então pede e ordena através de Moisés que ele prepare o povo para seguir viagem pelo deserto. Caminho difícil. E Moisés, neste momento, se vê tentado a buscar outro guia que não Deus. Talvez na sua caminhada, nesta vida, você tenha pensado em fazer isso em algum momento, desprezando a direção do Senhor sobre a sua vida e se entregando à tentação de confiar no homem, de confiar na sua própria capacidade, e deixando a direção de Deus de lado. No versículo 29, quando eles estão se preparando para retomar a caminhada em direção à terra de Canaã, Moisés tem uma grande ideia. Ele vai ao encontro de alguém que conhece muito bem aquela região, e ele convida essa pessoa para ser o guia do seu povo.
Versículo 29 diz: Disse Moisés a Obabe, filho de Reuel, o midianita, sogro de Moisés. Portanto, esse homem, Obabe, era o próprio cunhado de Moisés. Estamos de viagem para o lugar que o Senhor disse: Dar-vos-ei, vem conosco, é o convite. Esse convite tem um interesse por trás. Vem conosco. E ele diz que vai ser bem recompensado se ele vier. E te faremos bem, porque o Senhor prometeu boas coisas a Israel. Porém, Obabe respondeu: Não irei, antes irei à minha terra, à minha parentela. Moisés não se dá por satisfeito. Moisés quer a direção de Obabe sobre o povo em direção à terra de Canaã. E ele diz: Tornou-lhe Moisés, verso 31, Ora, não nos deixes, porque tu sabes que devemos acampar no deserto. É interessante quando você lê na versão NVI, está lá, e é essa a ideia aqui por trás. Moisés se aproxima e diz: Por favor, não nos deixe. A ideia é: Obabe, eu preciso de você. Eu não conheço esse caminho. É um caminho difícil. E você conhece aqui a região. Eu preciso de você. Meus irmãos, o que Moisés está fazendo? Com a promessa que Deus havia feito de que Ele mesmo estaria guiando o seu povo. Aliás, não foi esse mesmo Deus que trouxe Moisés e todo aquele povo, todo esse povo, até aqui, até o Monte Sinai? Não foi esse mesmo Deus que fez o mar se abrir? Não foi esse mesmo Deus que livrou esse povo do exército de Faraó? Não foi esse mesmo Deus que guiou pelo deserto até o Monte Sinai, sustentou esse povo, deu alimento, deu o conforto necessário e a direção correta até aqui? O que Moisés está fazendo então com a direção de Deus sobre ele e sobre o seu povo? Senão desprezando a direção do Senhor como guia do seu povo, como guia da sua própria vida, o Senhor Deus Todo-Poderoso. Meus irmãos, nós precisamos estar atentos nessa nossa caminhada em direção à vida eterna, ao encontro com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A sua vida pertence ao Senhor. Deus comprou a sua vida com o precioso sangue e Ele não vai abrir mão de você assim tão facilmente e nem dificilmente. Porque Ele é fiel à sua promessa, Ele é fiel à sua palavra empenhada. Mas não podemos cair na tentação de desprezar a direção do Senhor nessa nossa caminhada em direção à vida eterna, através da sua palavra, dos seus ensinamentos, das nossas orações buscando a sua iluminação e a sua direção em todo o tempo. Não podemos deixar de confiar no Deus que nos guia e na sua direção para cada situação específica da nossa vida. Eu sei que muitas vezes é difícil nós entendermos realmente em detalhes qual é a vontade de Deus para esse projeto A, B ou C, para essa situação A, B ou C, para essa provação que eu estou passando, mas nós não podemos desprezar, precisamos insistir e clamar ao Senhor: me ilumina, Senhor, acolhe o meu coração, me guarda da tentação. Senhor, eu tenho uma ideia que eu acho que é fantástica, mas essa ideia pode deixar Deus de fora, assim como Moisés teve a ideia de convidar Obabe para ser o seu guia. Meus irmãos, Deus é o guia do seu povo e Moisés sabia disso. Quando nós lemos Êxodo capítulo 23, versículo 20, o próprio Deus havia dito para Moisés que ele estaria à frente desse povo, guiando pelo deserto até o seu destino. Êxodo capítulo 23, versículo 20 diz: Eis que eu envio o anjo adiante de ti, para que te guarde pelo caminho e te leve ao lugar que tenho preparado. Detalhe, o anjo, a palavra anjo que aparece aqui nesse texto está em maiúsculo. Diz alguns teólogos que quando aparece essa palavra dessa forma, está apontando para o próprio Senhor Jesus Cristo, guiando o seu povo em meio ao deserto. Êxodo capítulo 13, versículo 21, dá o testemunho de que o Senhor ia adiante deles durante o dia numa coluna de nuvem para os guiar pelo caminho, durante a noite numa coluna de fogo para os alumiar, a fim de que caminhassem de dia e de noite.
Você tem dúvidas de que Deus está guiando a sua vida neste mundo? Você duvida de que realmente Deus está interessado em tudo o que acontece na sua vida e conduzindo tudo para o seu próprio bem? Você crê no que diz o apóstolo Paulo, que sua vida sob a direção do Senhor, e você confiando nessa direção bendita de Deus, todas as coisas cooperarão para o seu próprio bem? Você quer ter uma caminhada bem-sucedida? Você quer prosseguir para o alvo de maneira que você tenha sucesso? Primeira coisa, continue confiando na direção do Senhor sobre a sua vida, custe o que custar, porque Ele é fiel. Ele está contigo. E a promessa dele aos israelitas no Antigo Testamento reflete, uma aplicação, nós podemos fazer uma aplicação a nós hoje. Seu Espírito habita em sua vida. O Espírito do Senhor para te iluminar, para te convencer, para te guiar. Então, se prostre diante do Senhor. Se você está com dificuldade de entender a vontade dEle em certos aspectos da sua vida, clame a Ele, que ilumine a sua mente, que mostre a sua direção. Como líderes da igreja, nós não podemos cair nessa tentação também. A liderança, o conselho está guiando o povo de Deus. E muitas vezes nós temos dificuldade também. Vocês pensam que não? Como pastor, eu fico aqui preocupado. Cadê o povo dessa igreja? Por que tantos bancos vazios? Meu coração se angustia. Senhor, cadê os frutos? Cadê o crescimento? O que nós estamos fazendo de errado? O que é preciso fazer? Tive uma ideia. Vamos dar um show aqui na igreja, vamos lotar a igreja. Mas isso reflete a direção de Deus sobre esta igreja. Através de nós, como seus líderes, precisamos tomar cuidado. Para sermos bem-sucedidos, em primeiro lugar, nós não podemos desprezar a direção de Deus para a nossa vida. Em segundo lugar, meus irmãos, para sermos bem-sucedidos nesta caminhada com o nosso Deus, precisamos tomar cuidado com a murmuração. E isso pode ser uma consequência, um resultado da quebra do primeiro ponto. Ou seja, quando o crente deixa de confiar na direção de Deus, ele pode facilmente se entregar ao pecado da murmuração. E eu entendo que foi isso que aconteceu aqui também na história do povo de Israel. Capítulo 11, versículo 1 diz que o povo se queixou da sua sorte. Queixou-se o povo de sua sorte aos ouvidos do Senhor. Senhor, a minha vida está uma lástima. Você já falou assim? Espero que não. Porque o crente não pode dizer que a sua vida é uma lástima. É uma miséria. Parece que eu joguei pedra na cruz. Cuidado com o que você diz. Cuidado com o pecado da murmuração, da reclamação. Nós iremos prestar conta de tudo que nós falamos ao nosso Deus. Nós somos responsáveis pelo que nós falamos também diante de Deus e diante dos homens. Esse povo achou que podia falar o que quisesse. E aí eles começam a se queixar, a reclamar, a murmurar. E o versículo 1 diz que ouvindo o Senhor, Deus responde com juízo, com ira. Acendeu-se-lhe a ira e o fogo do Senhor ardeu entre eles, consumindo extremidades do arraial. Então o povo clamou a Moisés e orando este ao Senhor, o fogo se apagou. Veja como Deus é misericordioso, esse Deus, Ele é maravilhoso. Mesmo diante de pecados tão horríveis assim, quando o povo se arrepende, quando você se arrepende, quando nós nos arrependemos, Deus manifesta a sua misericórdia, nos atende com o seu perdão e nos acolhe. O povo reclamou. Deus respondeu com ira. O povo se entregou à murmuração e Deus veio com juízo, mas o povo se arrependeu e Deus manifestou misericórdia. Meus irmãos, há situações na nossa vida que somos tentados também a reclamar, pontualmente. Há situações que você não entende o porquê que está acontecendo, mas isso não lhe dá direito de reclamar da sua sorte, de reclamarmos da nossa vida perante Deus. Por quê? Porque nós partimos do princípio bíblico de que a nossa vida pertence ao Senhor e, portanto, tudo o que está ocorrendo está sob a direção do Senhor.
na nossa vida, a menos que seja o pecado, ou as consequências do pecado pelas quais você está amargurando ali, sofrendo. Então precisamos nos corrigir. Quem guiou o povo até o Monte Sinai? Quem teve esse projeto de salvar e libertar o povo? Quem está guiando esse povo? O Deus Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Portanto, aquela situação, aquela sorte, que é falada aqui no texto, a sorte desse povo não era acaso, era a vontade de Deus. Você duvida que Deus está guiando a sua vida de maneira que as coisas que estão ocorrendo é para cumprimento do propósito dele, da vontade dele para a sua vida? E aí, quando a coisa apertar? E aí, quando não for do seu agrado? Você também vai cair no pecado da murmuração, vai entregar os seus lábios, a sua língua a murmurar. Senhor, não é bom o que está acontecendo comigo, eu não quero isso. Estou me queixando da minha sorte diante do Senhor. Precisamos lembrar disso, meus irmãos. Deus está conduzindo a nossa vida. O apóstolo Paulo, lá em sua carta aos Coríntios, se não me falha a memória, o primeiro capítulo, o apóstolo Paulo nos exorta nesse sentido, ao dizer que nós não devemos murmurar. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 10, não murmureis, e Paulo está se lembrando desse povo aqui quando ele escreve lá no Novo Testamento, anos depois, não murmureis, como alguns deles murmuraram e ficaram destruídos pelo exterminador. Você gosta da sua filha ou do seu filho quando ele se entrega à reclamação, à murmuração? Oh, coisa chata, Difícil, Quando a criança se entrega à murmuração, a reclamar, o tempo todo. E parece que ela descobriu que isso mexe um pouco com você. E parece, não estou dizendo que é verdade, mas parece que ele até faz de propósito. Não é? Mães e pais e vós. Não é verdade? Nós não gostamos que os nossos filhos vivam a reclamar. Filho, mas você está reclamando do quê? Crianças? Cuidado quando reclamam para o pai e para a mãe, da vida. Aí a gente, filho, mas você está reclamando do quê, filha? Você está reclamando do quê? Olha como Deus tem abençoado a tua vida. Mas, irmãos, já repararam que muitas vezes nós nos comportamos como as nossas crianças, muitas vezes? Senhor, mas por que isso está acontecendo comigo, Senhor? E começamos a reclamar e a reclamar. Cuidado com o pecado da murmuração, para que você seja bem-sucedido nessa caminhada. Guarde os seus lábios, busque em Deus o domínio próprio. Pare de reclamar, se essa for a sua realidade. Cuidado com a sua própria reclamação. Mas tem mais um detalhe nesse pecado que eu quero chamar a sua atenção, olhando para esse texto aqui. Nós devemos tomar cuidado não apenas com a nossa própria murmuração, com a nossa própria língua, mas nós devemos tomar cuidado com a murmuração alheia. Olha o versículo 4. Até o versículo 3, o povo tudo bem, foi lá, reclamou, murmurou, Deus veio, corrigiu, aí o povo se arrependeu, está em paz com Deus. Mas o que aconteceu? O povo os israelitas, os judeus, começou a ouvir agora os gentios que estavam entre eles também reclamarem. Olha o versículo 4. E o populacho que estava no meio deles, veio a ter grande desejo das comidas dos egípcios, pelo que os filhos de Israel tornaram a chorar e também disseram, quem nos dera comer carne? Ou melhor, carne aqui é por minha conta, Eita, pastor que gosta de carne, Um churrasquinho vai bem, Mas eles estão pensando nos peixes. Olha só, lembramos-nos dos peixes que no Egito comíamos de graça. Não era assim de graça, Eles eram escravos. Que mais? Dos pepinos, dos melões, dos alhos silvestres, das cebolas e dos alhos. Agora, porém, seca-se a nossa alma e nenhuma coisa vemos senão este maná. Veja como eles tratam o pão que vem do céu. Olha o desprezo, porque se entregaram à murmuração, à reclamação, e agora se entregaram à murmuração por tabela, Porque eles se entregaram à murmuração ouvindo os gentios, os egípcios que estavam entre eles murmurarem, agora eles se deixam contaminar. Cuidado quando você está em paz com Deus. Os seus lábios estão purificados.
você não reclama há tempos, mas aí você começa a ouvir o seu irmão, a sua irmã, chega perto de você, mas você viu como o pastor está? Você viu como essa igreja está? Ô, igreja desanimada, meu Deus, tem misericórdia. Menina, como é que tu consegue ser membro dessa igreja e todo domingo para a igreja? Ai, cuidado com a influência, cuidado com a murmuração alheia. Por quê? O povo se deixou contaminar, e aí você pode se deixar contaminar novamente e se entregar ao pecado também. Meus irmãos, não foi bonito, bom, o que aconteceu com esse povo que murmurou, desejando as comidas das panelas do Egito. Deus trouxe juízo sobre esse povo. Eles queriam comer, estavam cansados do maná, queriam comer essas coisas que a gente viu aqui, queriam comer carne. Olha lá na frente mais um pouquinho. O verso 31, Deus diz: vocês querem carne? Eu vou trazer carne. Não um dia, não 2 dias, não uma semana, o mês inteiro. Vocês vão comer carne até sair carne pelos vossos narizes. Deus vai matar aqui boa parte desse povo por causa do pecado da murmuração. O verso 31 diz assim: então soprou o vento, capítulo 11, verso 31. Então soprou um vento do Senhor e trouxe cordonizes do mar e as espalhou pelo arraial quase caminho de um dia ao seu redor. Cerca de 2 côvados sobre a terra, era muita carne de ave aqui. Levantou-se o povo todo aquele dia e à noite, e o outro dia, e recolheu cordonizes. O que menos colheu teve 10 hómeres, e as estenderam para si ao redor do arraial. Olha o verso 33. Estava ainda a carne entre os seus dentes, antes que fosse mastigada, quando se acendeu a ira do Senhor contra o povo, e feriu com praga muito grande, pelo que o nome daquele lugar se chamou Quibrote Atavá, porquanto ali enterraram o povo que teve o desejo das comidas dos egípcios. Deus veio contra esse povo com mão pesada, por causa do pecado da murmuração, da reclamação. Cuidado com seus lábios. Na sua vida com Deus, nessa caminhada em direção à vida eterna. Você é um crente reclamão? Você é uma crente reclamona? Guarde os seus lábios para que a sua caminhada seja bem sucedida diante do Senhor e diante do povo. Eu quero destacar mais um aspecto que é fundamental também para que tenhamos sucesso nessa caminhada até a vida eterna. E esse terceiro aspecto tem a ver com a sua relação com as autoridades que Deus colocou sobre a sua vida. Muitas vezes as autoridades tomam decisões que nos contrariam, que não nos agradam. Não é a nossa vontade, não é o que nós gostaríamos que fosse. Mas sempre, irmãos, você vai encontrar o princípio ensinado na palavra de Deus, desde Gênesis até o Apocalipse, ou seja, em toda a Escritura, de que, como servos de Deus, nós devemos nos sujeitar às autoridades instituídas por Ele mesmo, sobre nós, para nos conduzir e para nos guiar. Então, tome cuidado para que, ao longo da sua caminhada nesta vida, você não caia no pecado da rebelião. Não se volte contra os seus líderes, contra os seus guias, especialmente os seus guias espirituais que Deus colocou sobre você. Veja que no capítulo 12, justo os irmãos de Moisés se levantam contra ele. O verso 1 do capítulo 12 diz: falaram Miriam e Arão contra Moisés. Moisés era o servo de Deus, Moisés era o líder do povo. Ele não foi líder porque ele quis. Aliás, Moisés, não estou dizendo que ele fez certo. Moisés, quando Deus o chamou, quando Deus o escolheu e apresentou para ele o convite, ele fez igual o Obabe, né? Deus o convidou e ele: Senhor, eu não quero. Senhor, eu não sou o mais indicado. Senhor, eu tenho língua pesada. E por quase uma meia dúzia de vezes, Moisés resistiu, rejeitando o convite do Senhor. Será que nós podemos rejeitar o convite de Deus? Eu estou sendo aqui meio generoso, né? Deus não convida, Deus convoca, né?
Moisés lutou para não assumir essa posição, mas era o projeto de Deus. Até que Deus o convence finalmente e ele assume a liderança do povo de Israel. Então foi Deus que o escolheu. Foi Deus que colocou ele como líder sobre este povo. Mas Miriam e Arão achou que podia se levantar contra Moisés, se revoltar contra ele, minar a sua liderança. Miriam e Arão achou que não, Deus não fala só através de Moisés. Quem Moisés pensa que é? Deus também pode falar através de nós. Isso não acabou bem para esses dois aqui, para esses dois liderados. Olha o que diz o versículo 1. Falaram Miriam e Arão contra Moisés por causa da mulher cussita que tomara. A essa altura, tudo indica que a primeira esposa de Moisés havia falecido. E Moisés escolheu essa mulher, provavelmente de uma tribo beduína, próxima ali ao Monte Sinai, vizinha do Monte Sinai. Não se sabe certamente com clareza essa origem, mas o fato é que a indicação é que não era uma judia. Então, Miriam, o plano aqui, né? Miriam encabeça aqui e ela convence Arão nisso. A estratégia. Ela tenta usar um suposto pecado de Moisés, porque Moisés, aqui é o que a gente chama hoje de casamento misto. Mas aqui ainda não havia essa lei. A primeira mulher de Moisés também não foi uma judia. Mas observe que aqui é aquela história, né? Quando o crente aponta para o pecado do outro crente, não para corrigir o pecado do seu irmão, mas para usar como desculpa o pecado do seu irmão para justificar o seu. É isso que eles estão fazendo aqui. E aí, diz no versículo 2, e disseram, porventura tem falado o Senhor somente por Moisés? Estão questionando a liderança de Moisés, escolhida por Deus. Observe. Não tem falado também por nós. Espera aí. Ele pode, eu também posso. A questão é você saber, ou eles saberem, se Deus o havia chamado para esse ministério, para essa missão. Mas, meus irmãos, como eu disse, isso não acabou bem. O final do versículo 2 diz assim, o Senhor ouviu. Cuidado, Deus está ouvindo tudo que você fala. Aliás, muito mais do que isso. Deus está ouvindo o que você pensa aí na sua mente antes de você falar. Cuidado. O Senhor ouviu. E o que vai acontecer? Versículo 3. Olha que bonita, que linda a descrição das Escrituras, o testemunho das Escrituras a respeito de Moisés. Eu vou brincar aqui com você, fico com inveja santa de Moisés. O que está dizendo o testemunho aqui? Era o varão Moisés muito manso, mais do que todos os homens que havia sobre a terra. Ou seja, Moisés não era alguém encrenqueiro, provocador, que pagava um boi para entrar numa briga e uma boiada para não sair dela. Moisés era um homem de paz, como todo cristão deve ser. Versículo 4. Logo o Senhor disse a Moisés, e a Arão e a Miriam. Vocês três aí, saiam. Olha o versículo 4. Saia à tenda da congregação. E eles saíram. Versículo 5. Então o Senhor desceu na coluna de nuvem e se pôs à porta da tenda. Depois chamou Arão e a Miriam e eles se apresentaram. Deus chamou. É o tribunal de Deus aqui, gente. Deus vai aplicar juízo. Deus vai corrigir Miriam e Arão porque se levantaram contra o seu servo Moisés, questionando a sua liderança. Verso 6. O que Deus vai dizer para eles? Ouve agora as minhas palavras. Ou seja, Deus está dizendo, presta atenção no que eu vou dizer para vocês.
Presta bem atenção no que eu vou dizer para vocês. Se entre vós há profeta, eu, o Senhor, em visão, a ele me faço conhecer e falo com ele em sonhos. Deus está fazendo aqui a distinção entre os demais profetas e Moisés. Há uma distinção. E qual é a distinção? Ele diz que aos demais profetas ele fala em sonhos, ele fala em visões. Mas com Moisés não é assim. Não é assim com meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa. A ele, no versículo 8, boca a boca falo com ele, claramente, e não por enigmas, pois ele vê a forma de Deus. E aí vem a pergunta agora para os dois. Como, pois, não temestes falar contra meu servo, contra Moisés? Vocês não temeram se rebelar contra Moisés? E aí o versículo 9, a ira do Senhor contra ele se acendeu e retirou-se. A nuvem afastou-se de sobre a tenda da congregação. E o que aconteceu com Miriam? Qual foi a pena? Qual foi o castigo? Miriam se achou leprosa, branca como neve. Olhou Arão para Miriam e eis que estava leprosa. Então disse Arão a Moisés: Ah, Senhor meu, não ponhas, te rogo, sobre nós este pecado, pois loucamente procedemos e pecamos. Loucamente procedemos e pecamos. Meus irmãos, neste mundo, nesta caminhada, é fato que Deus escolhe alguns para ir à frente. Deus escolhe alguns para liderarem o seu povo. E como em tudo na nossa vida, a nossa relação com as autoridades que Deus coloca sobre nós deve ser também na base do temor a Deus. Porque quando você se submete à autoridade dos homens que Deus constituiu, isso é um reflexo, isso é um resultado de que você é um crente que tem submissão a Deus. Porque obedece a sua ordem, a sua palavra, obedecendo através dos servos que Ele constituiu para conduzir o seu povo, para guiar o seu povo, assim como a exemplo de Moisés no deserto. Então, nessa caminhada, em último lugar, se atente na sua relação com os seus líderes. Isso aqui é tão importante, e eu não falo isso tentando me aproveitar disto, mas é ensinamento bíblico. Isso é tão grave nesse sentido que o apóstolo Paulo, exortando a respeito da correção aos líderes da igreja. Por exemplo, se você observa que o seu presbítero, pastor não, né? Porque pastor não peca, né? Pastor, que piada sem graça. Você observando o seu pastor, o seu líder em pecado, você se dirige a ele respeitosamente. Aliás, você deve se dirigir a todos, né, respeitosamente. Mas o texto diz que você deve levar mais uma testemunha. O cuidado das Escrituras, porque você está se dirigindo ao seu líder respeitosamente, no temor a Deus, no amor a Deus, no respeito também ao Senhor. Para que você tenha uma caminhada bem-sucedida, como tem sido a sua relação com os seus líderes, com os seus guias? É interessante porque muitas vezes, e alguém estava comentando isso, espero que não tenha sido alguém aqui da igreja para que eu não exponha, mas de qualquer forma falou para mim, não vai ser exposto assim. Mas alguém estava comentando, e também não é o problema, não é o caso. Alguém estava comentando que o seu filho é um presbítero, é um líder na igreja, e ao se referir ao seu filho no meio do povo, se referiu como sendo o seu filho e não como o líder da igreja, ou o pastor, ou o presbítero ali, de maneira como se refere em casa, né? Tratando como filho. E aí você pode ser observado, mas peraí, como é que você fala assim com o pastor da igreja? É mesmo, é o meu filho, mas é o pastor da igreja. É o pastor da igreja. É a questão da referência, do exemplo, né?
Então, a minha mãe se dirige para mim, vê eu numa falha ali, está lá no grupo da igreja, pertence, e manda lá no grupo da igreja. Mas Valmir, eu já não te falei sobre isso. Seu cara para cima. Ai, misericórdia, agora eu expus ela aqui, né? O cuidado. Nós devemos ter esse cuidado uns com os outros e, de maneira especial, com os nossos líderes, com os nossos guias. Como tem sido a sua relação com o seu presbítero, o seu diácono, o seu pastor, as autoridades fora da igreja, o seu presidente, o seu prefeito, o seu governador, e assim por diante, autoridades instituídas por Deus. Tome cuidado. E em último lugar, meus irmãos, que eu quero ainda destacar nessa caminhada com o Senhor, nosso Deus, em direção à vida eterna, caminhe sempre acolhendo e buscando a Deus como seu guia, porque quando você despreza a direção do Senhor sobre a sua vida, você é tentado a cair no desânimo. No desânimo. Você confia nos homens, confia em você, você é frustrado, o projeto não anda, as coisas não andam, e você vai caminhando e a coisa vai ficando cada vez mais pesada, e vai chegar um momento que você espana. Que você diz assim, eu perdi a disposição, o ânimo, não quero. Isso aconteceu aqui também, observe, ainda no versículo 10 do capítulo 11, com o próprio Moisés, que foi chamado por Deus, que foi capacitado por Deus, mas aqui mesmo nesse texto, nesse capítulo, ou no seguinte, aqui mesmo no capítulo, nos versículos seguintes, Deus o chamou e Deus o capacitou com o seu Espírito Santo. E é isso que Deus faz, quando Deus chama alguém para a obra, Deus capacita. Então não é o caso de Moisés não ter condição para continuar guiando o povo, mas olha o que ele diz, versículo 10. Então, Moisés ouviu chorar o povo por famílias, porque Deus puniu, né? E aí o povo se abateu. Se entregou ao desânimo, ao choro, o povo, mas o próprio Moisés também vai nessa linha. Cada um a porta de sua tenda, e a ira do Senhor grandemente se acendeu, e pareceu mal aos olhos de Moisés. Moisés olha, vê o povo assim, desanimado, chorando, na porta das suas tendas, todas as famílias ali. Cadê o ânimo, o vigor desse povo? A gente está se preparando para seguir viagem, mas olha o estado da situação. Aí Moisés se abate também. E aí ele diz, Senhor, eu não aguento isso, Senhor. Olha o que ele vai dizer, gente, olha que coisa. Versículo 11, disse Moisés ao Senhor, olha as palavras de Moisés, porque fizeste mal a teu servo, e porque não achei favor aos teus olhos, visto que puseste sobre mim a carga de todo este povo. Ou seja, Senhor, eu não aguento, isso está pesado demais, Senhor. Ô Moisés, Deus que te deu a carga, te deu também a força, o sustento, o Espírito. E mais, versículo 12, aí ele vai reclamar para Deus, né? Vai questionar a Deus nesse sentido. Por acaso fui eu que concebi, né, esse povo? Dei-o eu à luz, para que me digas, leva-o ao teu colo, como a ama leva a criança que mama, à terra que sob juramento prometeste a seus pais? De onde teria eu carne para dar a todo este povo? Pois chora diante de mim, dizendo, dá-nos carne que possamos comer. Eu sozinho, Senhor, não posso levar este povo, pois me é pesado demais. Você já reagiu assim diante de Deus? Senhor, eu não aguento mais, esse cargo está muito pesado. Senhor, esse povo é muito difícil, essa igreja é muito difícil. Senhor, como presbítero, não dá mais. O próximo ano, já desanimei. Meu mandato está vencendo como diácono, como presidente da sociedade, da diretoria, pertencendo à diretoria. Senhor, cansei, sabe? Cansei. Cadê o Espírito de Deus sobre a sua vida? Cadê Deus guiando você? O salmista, numa situação como essa, ele toma um outro caminho, ele diz, restitui-me a alegria da tua salvação, Senhor. Você está cansado, meu irmão, minha irmã? As lutas estão pesadas? O fardo está grande? O seu Deus é menor do que o seu fardo? O seu Deus
é menos poderoso do que o peso do seu fardo. Moisés se coloca assim diante de Deus: acabou a bateria, acabou a pilha, esgotei, Senhor. A nossa pilha pode até ser esgotada, mas a de Deus não, gente. Não é isso? Vocês concordam comigo? Nós podemos até nos cansar, mas o Senhor, que é o nosso Senhor, que é o nosso Deus, o Espírito de Deus que habita em nós, Ele não se cansa, Ele não se esgota, não entra em estafa. Mas Moisés se coloca assim, se entrega ao desânimo diante do Senhor. E aí ele diz, olha o que ele vai dizer, versículo 15: se assim me trata, se é assim que o Senhor vai me tratar, eu vou te pedir uma coisa: mata-me de vez. Olha o que Moisés está dizendo. Você se identifica com Moisés em algum momento da sua vida? É possível que nós, em algum momento, nos identifiquemos com Moisés. É possível que em algum momento da nossa vida, diante da carga tão pesada, tenhamos nos esquecido de que Deus está conosco, o Espírito Santo habita em nós, Ele é o Todo-Poderoso. E aí nós também reagimos à semelhança de Moisés: Senhor, se é para o Senhor me tratar assim, se é para eu viver assim, Senhor, me leva, tira a minha vida, eu te peço, se tenho achado favor aos teus olhos, não me deixes ver a minha miséria. Moisés tinha sobre si o Espírito do Senhor. Olha o versículo 17, Deus até olha para Moisés e diz: Moisés, se é isso que você quer, eu vou fazer. Mas olha o que Deus vai fazer, versículo 17, ele diz: então descerei e ali falarei contigo, tirarei do Espírito que está sobre ti e o porei sobre eles. Deus ordena, Deus admite que Moisés escolha 70 anciãos, 70 jovens ali, para que ele compartilhe essa liderança. Mas Deus diz assim: eu vou tirar de você, do meu Espírito que está sobre você, e vou dar sobre eles. A bateria, a pilha de Deus não se esgota, não oscila. Mas nós oscilamos quando deixamos de confiar em Deus. Nessa caminhada, meu querido irmão, minha querida irmã, para que você seja bem-sucedido, não se entregue ao desânimo, mas continue confiando nesse Deus Todo-Poderoso. O Espírito do Senhor habita em você, como um cristão que você é, como um servo, uma serva dele que você é. Confie no poder de Deus, peça a Ele que renove as suas forças. Ore por mim também, porque eu preciso também ser renovado muitas vezes. Eu oro: Senhor, tem misericórdia. E a gente, quando vai chegando mais no final do ano, parece que esgota mais, né? Como eu orei esse ano que passou: Senhor, me renova, Senhor, tem misericórdia. Precisamos clamar ao Senhor, porque não somos diferentes de Moisés. Você está abatido? Você está abatida? Não se esqueça que você tem um remédio, você tem a solução. O Espírito de Deus está sobre você. Clame ao Senhor, peça a Ele: renova as minhas forças, renova o meu ânimo. Senhor, opera em mim. Senhor, me resgata. Senhor, não me deixe desistir. E o Senhor certamente está e estará ouvindo a tua oração. Prossigamos, meus irmãos, todos nós. Pastor também, porque o pastor não é de ferro. Prossigamos, eu junto com vocês, nessa belíssima caminhada. Não pertencemos a este mundo, pertencemos à pátria celestial, que Deus está preparando para nós em Cristo Jesus. Ele é o nosso guia. Então, confiemos nele e sigamos até o nosso destino final. E que tenhamos todos uma caminhada de sucesso, vitoriosa, para a glória de Deus e para o bem da igreja dele na terra. Que Deus assim nos abençoe. Amém.